Boa noite, pessoal. E aí, Boa como é que noite, vocês professor. vão? Boa Tudo noite, bem? professor. Boa Deixa noite. eu, Boa noite, professor. deixa eu colocar o fone de ouvido aqui que eu esqueci, senão vocês vão começar a ouvir as vozes de vocês mesmos, né? Pronto. Então, vamos seguir aqui, né? Vocês me ouvem direitinho? Sim, professor. Pronto, beleza. Então, na aula passada a gente começou a falar aí dos números naturais. Nós falamos sobre esses axiomas aqui, né? Principalmente sobre esse terceiro aqui, que é o princípio de indução, certo? E aí vamos concluir, ver se tem mais alguma coisa que faltou aqui, falar sobre números naturais, para a gente seguir, certo? A gente falou da soma, né, ou adição, discutiu algumas propriedades aí. Nem todas essas propriedades dadas por proposições nós fizemos a gente fez a demonstração, não é porque todas elas seguem a mesma ideia de provar por indução, certo? Então, eu não fiz todas, porque senão não daria certo. Beleza? A gente concluiu em dado momento que o conjunto dos números naturais é exatamente o conjunto cujos elementos são o 0, o 1, o 2, o 3 e assim sucessivamente, onde o 1 é o sucessor do 0, o 2 é o sucessor do 1, o 3 é o sucessor do 2 e assim por diante. Beleza? Nós vimos aí essas propriedades, né, da adição de números naturais, a associatividade, comutatividade, lei do cancelamento, e agora que eu reparei que eu não estou mostrando a tela para vocês. Ai, ai. Então, tudo que eu estava dizendo até agora aqui, vocês estavam ouvindo, mas não estavam vendo nada. Então, só para recapitular, a gente já tinha falado dos números naturais, né? Viu alguns resultados, nós vimos o axioma, esse terceiro axioma aqui, que é o princípio de indução, e aí a gente foi vendo teoremas, né? A gente viu a definição de soma, certo? A gente definiu o número 1 como sendo o sucessor do 0, depois a gente definiu o 2 como sendo o sucessor do 1, 3 como sucessor do 2 e assim por diante. E em dado momento a gente verificou que o conjunto A nada mais é do que o conjunto formado pelos elementos 0, 1, 2, 3 e etc. E esse conjunto a gente chamou de conjunto dos números naturais. Beleza? E dada a definição da adição, a gente provou algumas propriedades, como associatividade, comutatividade e lei do cancelamento na adição. Certo? Aqui está a demonstração. Definimos ainda a multiplicação de números naturais, né? E dada a multiplicação de números naturais, a gente seguiu o mesmo esquema, né? Provando algumas propriedades, provando entre aspas, né? Porque eu não fiz a demonstração de todas essas propriedades, eu comentei algumas, certo? Mas eu vou repetir uma coisa que eu falei da última aula, que o importante aqui não é nem exatamente vocês entenderem as demonstrações que estão aqui, certo? É vocês entenderem que essas propriedades da soma e da multiplicação de números naturais são propriedades que não são verdades simplesmente porque alguém quis assim e pronto, certo? Beleza? São coisas que têm toda uma argumentação lógica que justifica o porquê que isso é verdade. E aí você tem algumas propriedades, né, da multiplicação. Você tem também aí a distributividade, a associatividade, comutatividade. Tem essa quinta propriedade aqui que diz que quando dois números naturais
Quando você tem o produto de dois números naturais dando zero, é porque necessariamente um deles é igual a zero, podendo ser os dois. Beleza? Tem essa outra propriedade aqui, que qualquer número natural multiplicado por 1, seja do lado esquerdo ou do lado direito, o resultado é o próprio número natural. Tá certo? E assim por diante. Aí tem aqui a demonstração e tal. Tem essa proposição também, em que se você tem uma equação da forma np igual a n para qualquer n, então necessariamente esse nosso número p tem que ser 1, beleza? E vamos seguindo mais. Eu defini o que era... Eu não cheguei a definir o que era uma relação, mas a gente tem aqui uma relação de ordem. A relação de ordem é aquela que vai dizer que quando que um número natural é maior ou igual a outro, certo? Aí a definição da relação de ordem entre números naturais é dada desse modo aqui. Você vai dizer que... Deixa eu vir aqui mais para baixo, né? A gente vai dizer que um número natural m é menor ou igual a n quando o n é igual ao m mais p, certo? Então, um número natural é maior do que o outro. Se aquele que eu estou chamando de menor, a ele eu tenho que somar alguma coisa para obter o maior, certo? Essa é a forma como a gente diz que um número natural m é menor ou igual a um número natural n. Tá certo? Aqui a definição. E aí tem uma proposição que diz aqui que qualquer número natural diferente de zero necessariamente é positivo. Beleza? Esse asterisco no n aqui é para indicar que eu estou pegando um número natural que é diferente de zero. Beleza? Em particular, você tem aí que 0 é estritamente menor do que 1. Tranquilo? E outra coisa aqui é que quando você pega dois números naturais, você vai dizer que um deles é estritamente menor do que o outro quando ele é maior ou igual e é diferente. Certo? Então, nesse caso aqui, por exemplo, ó, como n é igual a m mais p, o que eu posso dizer é que n é maior ou igual a m. Né? Se p for igual a zero, você vai ter n igual a m. Se esse p não for zero, aí você pode dizer que n é estritamente maior do que m. Beleza? Eu estou dizendo isso porque nessa próxima proposição aqui, ó, a gente mostra que para qualquer número natural n, o sucessor de um número natural sempre é estritamente maior do que aquele número natural. Vale também aí a lei de tricotomia. O que a lei de tricotomia está dizendo? Ela está dizendo que para quaisquer dois números naturais que você pegar, uma dessas três condições aqui é verdadeira. E mais do que isso, somente uma dessas três alternativas aqui é verdadeira. Então, dados dois números naturais, você vai ter m estritamente menor do que n, ou m estritamente maior do que n, ou m igual a n. Beleza? Necessariamente, uma dessas três coisas tem que ocorrer e somente uma dessas três coisas ocorre. Tá certo? A demonstração ela é meio enjoada, mas ela está aqui. E eu vou pular porque se a gente for parar para entender essa demonstração aqui, isso vai dar uma embolada na cabeça de vocês, certo? E não vai ajudar aqui. Até porque eu acho que eu tenho que dizer isso logo, né? Que o objetivo de estar mostrando essas coisas aqui, a construção dos números naturais, é só reforçar aquilo que eu acho que eu já disse, né?
a ideia aqui é que vocês vejam que todas essas propriedades que a gente já conhece, muitas delas, inclusive, desde criança, né? Elas têm uma prova do porquê que elas são verdadeiras, tá certo? Então, esse próximo resultado aqui, nada mais, nada menos, ele diz que se você tem um número natural menor ou igual a outro, se você somar uma mesma coisa dos dois lados, a desigualdade se mantém. Beleza? E no caso da multiplicação, também. Claro, desde que você multiplique os dois lados aqui por um cara que seja diferente de zero. Notem que aqui a gente ainda está no contexto de números naturais. Um número natural diferente de zero, ele é necessariamente positivo. Tá certo? Essa coisa de você multiplicar os dois lados de uma desigualdade por um número e a desigualdade ser mantida, isso não é verdade quando esse número que eu multiplico dos dois lados é negativo, como a gente vai ver no caso dos inteiros. Mas como a gente está nos naturais, todo natural diferente de zero é positivo. Tá certo? A lei de tricotomia, aliás, lei do cancelamento, né? Ela é verdadeira no caso também da multiplicação. Se eu tiver uma equação em que dos dois lados você tem um mesmo fator na multiplicação e esse cara é diferente de zero, então você pode cancelar esse termo e obter a igualdade entre o que resta, entre o que fica sobrando aí, tá certo? E aí segue aqui a demonstração. O teorema seguinte está dizendo que se A é estritamente menor do que B, então o A mais 1, que é o sucessor do A, ele é menor ou igual a B. Tá certo? Bom, para enunciar os próximos resultados, a gente precisa dizer aí o que é que significa um elemento ser o menor elemento de um conjunto. Então, dado um conjunto ordenado, que um conjunto ordenado é um conjunto onde nele você tem uma relação de ordem, certo? Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre relações e aí talvez isso fique mais claro. Dado um conjunto ordenado A, a gente vai dizer que um elemento Azinho pertencente a A é um menor elemento de A se ele for menor ou igual a qualquer outro elemento de A. Certo? Note aqui ó, que A é menor ou igual a x para todo x pertencente a A. Tranquilo? Então, se isso é verdade e Azinho pertence a A, então a gente diz que Azinho é o menor elemento neste conjunto. Certo? E aí tem uma proposição que é a seguinte, proposição extremamente importante, que diz o seguinte, ó, se A é um conjunto ordenado que admite um menor elemento, então este menor elemento é único e chamado de elemento mínimo de A. Beleza? E que a gente vai denotar por min de A. Beleza? O próximo resultado, que também é extremamente importante, mais até do que o anterior, é um resultado que é conhecido como princípio da boa ordem, ou princípio de boa ordenação, que diz o seguinte, ó, todo subconjunto não vazio de números naturais possui um menor elemento. Beleza? Pegue um subconjunto qualquer formado por números naturais.
se ele é não vazio, esse conjunto, neste conjunto, você vai ter um cara que é o menor número natural daquele conjunto. Beleza? Esse é o princípio da boa ordem. Esse princípio ele vai ter ele tem algumas aplicações interessantes, mas que infelizmente não é hoje que a gente vai ver, porque não dá tempo. Certo? Inclusive eu vou pular momentaneamente essa proposição aqui, porque não vale a pena comentar sobre ela agora. Então, assim, para a gente seguir adiante e poder falar em números inteiros, para isso a gente vai precisar falar antes sobre relações de equivalência. Na verdade, a gente vai falar sobre relações, e aí, dentre os tipos de relações, a gente vai ter aí a relação de equivalência e vai ter a relação de ordem, tá certo? Então, vamos falar aqui um pouco sobre relações, para depois a gente ir para relações de equivalência. O que é uma relação? O que é uma relação? Então, a ideia é a seguinte, primeira coisa, para a gente definir o que é uma relação, eu preciso definir o que é produto cartesiano. Beleza? Para definir o que é um produto cartesiano, eu preciso definir o que é par ordenado. Beleza? E aí vamos lá. O que é um par ordenado? Um par ordenado é o seguinte. Sejam Azinho pertencente a um conjunto A e Bzinho pertencente a um certo conjunto B. Certo? O par ordenado que a gente vai denotar assim, o par ordenado AB é o conjunto definido da seguinte forma, definido por, ele vai ser o conjunto cujos elementos são um conjunto cujo elemento é A e um outro conjunto cujos elementos são os elementos A e B. Beleza? Essa é uma definição bem estranha para vocês, né? De par ordenado. Eu imagino que seja, né, uma definição bem estranha para vocês. Mas essa é a definição formal, certo? É uma definição formal para par ordenado. Aquelas coisas que vocês podem ter visto no ensino médio, né, se eu tiver aqui no plano cartesiano, se eu pegar aqui um certo A e um certo B, aqui eu vou ter o pontinho, que é o ponto de coordenadas AB, e isso daqui é um par ordenado, né? Um par ordenado que representa aquele ponto. Tá certo? Isso não é definição de par ordenado. Isso daqui, no máximo, é uma representação geométrica de um par ordenado, numa situação específica, inclusive aqui. Tá certo? Então, dados dois elementos, né, cada um pertencente a um conjunto aí, é claro que esses conjuntos A e B podem ser o mesmo, certo? Não tem nenhum problema com relação a isso. Mas dados dois elementos aí, o par ordenado de coordenadas AB é o conjunto cujos elementos são conjuntos, certo? E esses elementos são esses conjuntos aqui, ó.
Essa definição ela é interessante porque, a partir dela, é possível a gente provar a seguinte proposição. Dois pares ordenados são iguais se e somente se ocorre a seguinte coisa. Isso aqui. Beleza? Tranquilo? Dados dois pares ordenados, a gente mostra que se eles são iguais, então as coordenadas são iguais uma a uma, certo? A primeira coordenada de um é igual à primeira coordenada do outro, a segunda coordenada de um é igual à segunda coordenada do outro e assim por diante. Tá bem? Então, professor, são 2 pontos, é isso? Professor, Não. Diga. pode voltar essa definição aí de par ordenado, que é o conjunto formado por esses subconjuntos aí. Esses dois, isso aqui. Eu também não entendi muito bem, não. Por favor, não entendi isso aí bem, não. Isso é uma definição. É definição. Ela pode não fazer muito sentido, a gente parar para pensar assim, mas por que isso, né? Não tem exatamente assim muita coisa que se possa dizer com relação ao porquê que esta é uma definição para par ordenado. É uma definição que foi escolhida desse modo a fim de que a gente tenha exatamente esse tipo de coisa. Certo? Mas por que não é só Beleza? o conjunto formado pelo subconjunto AB? Eu não estou entendendo esse subconjunto A aí só. Porque isso aqui Sim, sim. Aí vamos lá. Ó. Isso daqui é o seguinte, ó. Se você definisse desse modo, você concorda que esse conjunto ele é igual a esse daqui? Certo, ok. De acordo com essa definição, esse cara seria o par ordenado BA, né? Isso. Então, veja que se eu definisse apenas desse modo, para quaisquer A e B, o par ordenado AB e o par ordenado BA seriam iguais. Ok, perfeito. Então, Perfeito. independente da ordem que você escrevesse os elementos, o resultado seria o mesmo, né? Você teria a mesma coisa. Então, não existiria uma ordem, né? A ordem não importaria, né? Concorda? Ok, entendi. Quando você define desse modo, você vai ter que, em geral, por exemplo, esse cara aqui vai ser diferente desse aqui. Por quê? Ó? Esse primeiro carinha, ele nada mais é do que o conjunto cujos elementos são o conjunto unitário com o número 1 e o outro vai ser o conjunto com o 1, 2. Beleza? Esse outro par ordenado aqui vai ser o quê? Vai ser o conjunto unitário cujo elemento é o 2 e o outro conjunto vai ser o conjunto cujos elementos é o 1 e o 2. E aí você vê que esse conjunto e esse eles são conjuntos diferentes, por quê? Porque este elemento aqui, ó, no primeiro conjunto, ele não é elemento no segundo. Beleza? Note que eu estou falando do conjunto unitário cujo elemento é o 1. Esse cara não é um elemento aqui. Beleza? Professor, E vice-versa, né? Professor, no caso, tem que representar assim, parênteses, né? Igual colchete, seria AB, não é isso? Aí separado, um colchete, nos achar seria B, não A, mais AB, não é isso? Isso, conjunto com os elementos AB, né? É o que está escrito aqui, né? Essa é a definição. Tá certo. Beleza? Então, ó, dessa definição você tem, por exemplo, esse tipo de coisa, né? Dois pares ordenados são iguais apenas quando
a primeira coordenada de um é igual à primeira coordenada do outro, e a segunda coordenada de um é igual à segunda coordenada do outro. Tá certo? E vice-versa. Tranquilo? Tem uma demonstração para isso e tal, mas eu não vou fazer porque não é o objetivo aqui. Tá certo? Então, aí, definido o que é par ordenado, agora a gente pode definir o que é um produto cartesiano. O que é o produto cartesiano? Dados dois conjuntos A e B, o produto cartesiano de A por B vai ser um conjunto que a gente vai denotar desse modo aqui, e ele é definido como sendo o quê? Ele vai ser o conjunto formado por todos os pares ordenados, tais que a primeira coordenada desse par ordenado é um elemento de A, e a segunda coordenada desse par ordenado é um elemento de B. Tá certo? Beleza? Essa é a definição do que é um produto cartesiano entre dois conjuntos. Ao menos nesse contexto. Aí vamos a um exemplo. Né? Um exemplo. Digamos que o seu conjunto seja o conjunto cujos elementos é o 1, 2 e 3. E o conjunto B é o conjunto cujos elementos são estrela, quadrado, bola e triângulo, certo? Aqui são os 4 botões do PlayStation, né? Eu não me lembro. Eu vou deixar só 3 aqui. Deixar só 3. 3 não, deixar só 2 elementos aqui para não ficar muita coisa. Então, o que acontece? Ó? O que é o produto cartesiano entre os conjuntos A e B? Vai ser um conjunto formado por pares ordenados. Certo? Pares ordenados onde a primeira coordenada é um elemento de A e a segunda coordenada um elemento de B. Então, vou ter aqui o par ordenado 1 estrela. Eu vou ter também o 1 quadrado. Eu vou ter ainda o quê? 2 estrela, 2 quadrado, e vou ter também o 3 estrela e o 3 quadrado. Beleza? Então, ó, se esses são os conjuntos A e B, o produto cartesiano é o conjunto dos pares ordenados de elementos de A com B, e que vai dar isso aqui, né? Nesse exemplo. Tá certo? Ah, eu acho que Tranquilo? eu já vi isso. Deve ter visto, certo? Pode ter visto. Então, é compreendido aí o que é um produto cartesiano, certo? Agora a gente está em condições de definir o que é uma relação. Então, ó, uma relação de A em B é um subconjunto, bota assim, uma relação R de A em B é um subconjunto R do produto cartesiano de A por B. Beleza? Simplesmente isso. Tranquilo? Então, se a gente voltar aqui, ó, se eu escolher alguns desses carinhas aqui, por exemplo, digamos que eu escolha esse aqui e esse daqui. E aí eu vou formar um subconjunto R, cujos elementos são 1,
estrela, 2 estrela, 3 estrela. Certo? Então, notem que isso daqui é um subconjunto do produto cartesiano de A por B. Tranquilo? Você poderia repetir de novo? Uma relação de um conjunto A em um conjunto B nada mais é do que um subconjunto do produto cartesiano. Só isso. Então, nesse caso aqui, ó, aqui eu tenho o produto cartesiano de A por B, né? E R nada mais é do que um subconjunto deste conjunto aqui. Certo? Eu peguei o quê? Esse elemento, esse elemento, esse elemento e formei um subconjunto com eles. Esse subconjunto, ele é um subconjunto do produto cartesiano de A por B, então esse R aqui, ele é uma relação de A em B. Beleza? Ok. Então, a ideia, ó, ele é uma relação de A em B. Se ele é uma relação de A e B, então R é um subconjunto de A cartesiano B. Tá certo? Tranquilo? Uma relação entre dois conjuntos nem sempre precisa ser expressada por alguma regra que diga quem são os elementos dessa relação, certo? Aqui, por exemplo, ó, eu fiz uma mera escolha dos elementos de R. Tranquilo? Isso definiu uma relação entre A e B. É claro que uma relação entre dois conjuntos pode ser estabelecida por meio de alguma regra. Como, por exemplo, aqui, ó, nesse conjunto, nessa relação, eu poderia dizer assim, um par ordenado AB do produto cartesiano vai pertencer a R se a segunda coordenada desse par ordenado for estrela. Certo? Eu poderia ter dito isso aqui, ó. AB pertence à relação R se e somente se B for igual a estrela. Tá certo? Então, ó, se eu pegasse um par ordenado qualquer do produto cartesiano, qual é a condição para esse cara pertencer à relação R? É se esse daqui for estrela. Se esse daí é estrela, como ele não falou nada a respeito do A, o A pode ser qualquer coisa. Então, eu posso fazer, ó, 1 estrela pertenceria a essa relação, 2 estrela também pertenceria a essa relação, 3 estrela também pertence a essa relação. Porque esse par ordenado aqui, ele obedece à condição de ser um elemento de R, concordam? A segunda coordenada aqui é estrela. Nesse par ordenado aqui também, ó, a segunda coordenada é estrela e nesse outro par ordenado também. A segunda coordenada é estrela. Beleza? Então, quando a gente pensa em relações entre conjuntos, não necessariamente você precisa ter uma regra que diz quem são os elementos que estão relacionados. Essa relação pode ser dada de forma explícita, como aqui. Tranquilo? Mas é claro que é mais comum a gente estabelecer uma regra que diz quais são os elementos que estão relacionados. Tranquilo? Sim ou não?
Por exemplo, ó, Sim, professor. se eu considerar o conjunto dos números naturais e fazer aqui o produto cartesiano de naturais com naturais, aí você vai ter aqui infinitos pares ordenados, né? Você vai ter um 1, você vai ter um 2, você vai ter um 3, não é isso? Você vai ter infinitos caras aí. Você vai ter ainda No zero, 2, professor. 2, 1. Ah, eu comecei outros naturais com vocês, foi no 0, né? Então tem um 0, 0, 0, 1, 0, 2. Depois você pode ter o 1, 0, 1, 1, 2. Infinitos caras aí. Depois 2, 0. E assim por diante, né? Já entenderam a ideia, né? Você vai ter infinitos caras. Beleza? Aí eu posso definir no produto cartesiano n por n a seguinte relação. Eu vou dizer que dois números naturais estão relacionados, né? Eu vou dizer que dois números naturais estão relacionados, vou definir a relação assim, né? R como sendo o conjunto de pares ordenados de n cartesiano n, tais que m é igual a n mais 2, por exemplo. Aí eu pergunto a vocês, ó, esse par ordenado aqui, ele pertenceria a esta relação R que foi definida? Não. Por que Não. não? Porque, ó, para pertencer a R, a segunda coordenada tem que ser igual à primeira mais 2. Certo? E 1 não é igual a 0 mais 2, né? Porque 0 mais 2 vai dar 2. E não 1, certo? Então, esse cara não pertence. E esse daqui já pertence, né? Sim ou não? Esse Sim. daqui. Sim. E esse daqui. Pertence ou não pertence? Não pertence. Não pertence. Não. E um último, esse daqui. Pertence ou não pertence? Pertence. Pertence, certo? Então vejam que uma relação pode sim ser estabelecida por meio de alguma regrinha, certo? Tranquilo? O que eu quis dizer anteriormente é que isso nem sempre ocorre, beleza? Mas aquilo que nem sempre ocorre é porque pode ocorrer também, né? Tranquilo? Bom, prosseguindo. As relações, elas podem ter certas propriedades. Dentre essas propriedades, eu vou destacar algumas aqui. Que é o seguinte, ó. Primeiro, vamos considerar relações de um conjunto com ele mesmo. Tá certo? Para as coisas que eu vou fazer aqui. Quando eu faço um produto cartesiano de A por A, o produto cartesiano de um conjunto por ele mesmo, é comum a gente denotar esse produto cartesiano de A por A como sendo A ao quadrado, certo? Isso daqui não é uma multiplicação não, viu? Isso aqui não é A vezes A não. Tranquilo? Se A é um conjunto, colocar o expoente 2 aqui significa dizer que eu estou fazendo o produto cartesiano dele por ele mesmo. Beleza? Então, seja R um subconjunto de A cartesiano A, ou seja, R é uma relação, né? Seja R contida em A cartesiano A uma relação.
Então a gente vai ter as seguintes coisas, ó. Se o par ordenado AA pertencer a R, qualquer que seja Azinho pertencente a Azão, e isso significará dizer que R é uma relação reflexiva. Certo? Ou seja, uma relação é reflexiva quando todo elemento está relacionado a ele mesmo. E por falar nisso, quando eu tenho um par ordenado pertencente a uma relação, a notação usual para isso é escrever assim, ó. Isso daqui significa dizer que A está relacionado a B. A está relacionado a B por uma relação R significa que o par ordenado AB pertence à relação R. Tá certo? Tranquilo? Então, ó, isso daqui significa o mesmo que A está relacionado com A. Então, se todo elemento de A está relacionado a ele mesmo, então você diz que a relação ela é reflexiva. Segunda coisa, se o par ordenado AB e o par ordenado BA pertencem a uma mesma relação R, e isso implicar que A é igual a B, certo? Então a gente vai dizer que R ela é antissimétrica. Beleza? Uma relação ela é antissimétrica se do fato de A estar relacionado a B e B está relacionado a A, você puder concluir que A é igual a B. Sempre. Certo? Professor, você tem como repetir? Não entendi. Tem como repetir? O Eric está pedindo para repetir, professor. Pronto. Isso aqui são definições, certo? A definição é a seguinte, ó. Se essa implicação aqui for verdadeira, então você diz que a relação R ela é uma relação antissimétrica. Isso é apenas um nome que eu estou dando a uma relação em que esta implicação aqui é verdadeira. Com os exemplos, isso vai ficar mais claro daqui a pouco. Beleza? Terceira condição é a seguinte. Se AB pertencer a R e BC pertencer a R também, se dessas duas coisas serem verdadeiras, você deduzir que essa daqui também é verdadeira, então você diz que R é uma relação transitiva. Certo? Uma relação transitiva. Mais uma definição aqui. Se você tiver uma relação, se R contido em A cartesiano A é uma relação que é reflexiva,
simétrica, ou desculpe, né? Antissimétrica, e transitiva, então você diz que esta relação, veja, ela é as três coisas, né? Ela é reflexiva, antissimétrica e transitiva. Se ela for essas três coisas, então R é uma relação que a gente chama de uma relação de ordem. Beleza? Ela é uma relação de ordem. Então, você tem uma ordenação no conjunto A. É uma relação de ordem em A. Então, essa relação aqui, ó, no conjunto dos naturais, se eu pegar aqui, em N cartesiano N, e definir que a minha relação de ordem desse modo, ó, R vai ser os pares ordenados de N cartesiano N, tais que existe P natural tal que M é igual a N mais P. Esse conjunto aqui, ele é um conjunto que tem a propriedade de ser reflexivo. Ela é uma relação que é reflexiva, antissimétrica e transitiva. Vamos verificar cada uma dessas três coisas, certo? E aí você vai ter que essa definição aqui, ó, isso aqui estabelece uma relação que a gente chama de uma relação de ordem no conjunto dos naturais, que é a relação que está dentro daquele material que eu vinha mostrando para vocês. Tá certo? Mas agora eu estou falando sobre relações e definindo agora de modo preciso o que é uma relação de ordem, certo? Então vamos lá. Primeira coisa, R é reflexiva. Qual é a ideia? Então eu vou pegar e eu tenho que mostrar que AA, vou botar assim, NN, ele pertence a R, qualquer que seja o número natural N, né? E por que isso daqui é verdade? Por causa do seguinte, porque para qualquer número natural N, N é igual a N mais zero, concordam? Sim ou não? Ou seja, esse cara aqui é igual a esse mais um número natural. Ó, como é que eu sei que o elemento pertence à relação R? Se esse termo, se essa coordenada for igual à primeira mais algum número natural, que não importa se é zero ou não. Tranquilo? Então, por exemplo, esse cara, ele é igual a esse mais um número natural, que é o zero. Então, isso está nos dizendo o quê? Que NN, esse par ordenado, ele pertence a R. Então, ele é reflexivo, porque atende a essa condição aqui, ó. Todo par ordenado cujas coordenadas são iguais tem que estar nessa relação, para ela ser reflexiva. Tranquilo? Então, essa relação que foi definida aqui, ela é reflexiva por esta razão que eu acabei de explicar. Segunda coisa, R é antissimétrica. Então, eu vou pegar um par ordenado NM e vou supor que isso pertence a R. E vou pegar também e vou supor que o par MN também pertence a R, né?
veja só, eu tenho que mostrar, ó, que se esse par pertence a R e esse par, trocando apenas as coordenadas, também pertence a R, eu tenho que provar que o A e o B são iguais, ou seja, as duas coordenadas são iguais. Se eu conseguir provar que isso daqui é sempre verdade, aí eu digo que a nossa relação ela é antissimétrica, tá certo? Então vejamos aqui. Se esse par pertence a R, isso significa o quê? Que existe P natural tal que M é igual a N mais P, beleza? Professor, surgiu uma Diga. dúvida no chat. No caso de não considerar zero como número natural, aí a relação é definida de outro modo. Viu, Heloísa? Essa relação que a gente está definindo aqui é aquela que a gente vai chamar desse modo aqui, ó. Tá certo? No caso do número zero não ser um número natural, né, se a gente estiver considerando os naturais começando no 1, a gente define primeiro o que significa um número natural ser estritamente menor do que outro. Tá certo? Porque nesse caso aqui não é possível, né? Se esse P não puder ser zero, você nunca vai ter M e N iguais. Tá certo? Que seria o caso, né? Se os naturais começassem no 1. No caso dos naturais começar no 1, a gente define o que significa isso e depois define isso daqui dessa forma. Eu vou dizer que N é menor ou igual a M, se for verdade que ele é estritamente menor, ou se os dois são iguais. Essa é a ideia. Beleza? Eu não sei se respondi, a pergunta, mas é isso. E com relação à reflexiva, verdade. Nesse caso aqui, ó, definido desse modo, aquela relação ali ela não seria uma relação de ordem no sentido que a gente está definindo aqui, porque de fato ela não seria reflexiva. Aí é onde a gente definiria o que é uma relação de ordem estrita. Aí na relação de ordem estrita, isso daqui não é verdade. Né? Por exemplo, A não é estritamente menor do que A. No caso dos naturais, por exemplo, dos inteiros, dos racionais e reais. Compreendeu? Aí já seria uma relação que receberia outro nome. Então, seguindo aqui, então vejamos, a gente quer provar que essa relação ela é antissimétrica. Então, se esse cara aqui pertence a R, então é verdade isso daqui. Eu vou chamar até de P1 aqui. P1. Vamos chamar só de P mesmo. O que acontece agora? Ó? Se é verdade que esse elemento aqui também pertence a R, então, juntando essas duas coisas aqui, eu teria o quê? Que vai existir um outro elemento que, pertencente aos naturais, tais que a segunda coordenada é igual à primeira mais esse Q. Tá certo? Então, ó, se for verdade isso, então eu tenho isso. Se for verdade isso aqui, eu tenho isso. Beleza? Então, ó, se eu juntar agora essas duas equações, o que é que nós vamos ter? Se eu substituir o N por isso daqui, né? O que é que eu vou ter? Dessas duas equações, eu terei essa aqui, que M é igual ao quê? A M mais Q
mais P. Concordam? Sim. E M é igual a 0 mais M. E aí, pela lei do cancelamento, ó, vamos botar assim, né? Pela lei do cancelamento, um mesmo cara somado dos dois lados, eu posso retirar ele. E aí, o que é que eu teria? Eu teria que 0 é igual a Q mais P. Sim ou não? Sim. E aí tem um dos teoremas do material que eu estava mostrando a vocês, diz o quê? Se eu tiver a soma de dois números naturais dando 0, o que é que eu posso dizer a respeito deles? Que eles são iguais. Que os dois são iguais a 0, certo? Então, Q é igual a P, que é igual a 0. Só que se P é igual a 0, o que é que você tem? Que M e N são iguais. Se Q é igual a 0, N e M são iguais. Então, veja aqui, se for verdade isso e verdade isso daqui, né, que essas duas coisas pertencem a R, então essas duas coordenadas aqui são necessariamente iguais. Então, a gente verifica que ocorre isso. Compreendido? Sim, sim. Então, ela é uma operação que é antissimétrica. E tem também a transitividade agora. O que é a transitividade? Então, eu vou pegar aqui. Vou pegar um N, M pertencente a R. E vou pegar também um M, R, ambos pertencentes a R maiúsculo. Beleza? Vou botar aqui K. Tranquilo? Bom, se esse cara pertence a R, o que é que eu tenho? Que M é igual a N mais um certo P, né? Vai existir P, tal que M é igual a N mais P. Se esse cara também pertence a R, significa dizer que existe um Q, tal que K é igual a M mais Q. Concordam? Juntando essas duas equações aqui, o que que acontece? Se eu substituir M aqui, ó, eu vou ter o quê? Que K é igual a quem? K vai ser igual a N mais P mais Q. Sim ou não? Sim. Então, o que a gente está verificando? Que K é igual a N mais um número natural. Então, isso significa dizer o quê? Que o par ordenado NK, ele pertence à relação R que a gente definiu. Então, ele está satisfazendo o quê? Ó? Se isso e isso pertencem a R, eu provei que NK também pertence a R. Então, eu provei que essa relação R, ela é transitiva. Beleza? Ela é uma relação transitiva. Então, veja que essa relação que eu acabei de definir, ela é uma relação que é, ao mesmo tempo, reflexiva, antissimétrica e transitiva. Então, ela é o quê? Uma relação de ordem. Beleza? E essa relação de ordem que eu defini é aquela que a gente usa esse símbolo. E aí eu digo que N é menor ou igual a M se e somente se existe P natural, tal que M é igual a N mais P. É assim que a gente define o que significa um número natural ser maior ou igual a outro. Beleza?
E esta é a relação de ordem no conjunto dos números naturais. Tranquilo? Tranquilo. A ordem estrita nos naturais vai ser definida assim. Você vai dizer que M é estritamente maior do que N se for verdade que N é menor ou igual e os dois são diferentes. Se é verdade isso e isso. Beleza? Esse símbolo aqui é o símbolo em que a gente chama de menor ou igual, né? Tradicionalmente. Esse daqui é o símbolo que a gente usa para indicar apenas que é menor ou menor estrito. Né? Que é quando a gente diz que uma coisa é estritamente menor do que a outra. Tá beleza? Professor, você vai colocar o rascunho no grupo? As observações que você está fazendo? Não, porque isso tudo tem no material. Naquele PDF que eu estava mostrando já. Só que eu estou explicando aqui porque talvez seja melhor ir riscando e explicando para acompanhar. Mas tem tudo lá. Sim. Tá beleza? Então, compreendido aí o que é uma relação de ordem. Beleza? Agora a gente vai para a relação de equivalência. Para a relação de equivalência, eu acho que para não gastar tanto tempo assim, porque já é 7h50, aí sim eu vou para um PDF aqui, ó. Eu já tinha deixado. O que vai ser uma relação de equivalência? Note que nesse PDF aqui, ele tem dizendo aqui, né, o que é conjunto das partes, definiu aqui o que é um par ordenado, Aí tem um teorema que garante aqui, né, que dois pares ordenados são iguais quando as coordenadas são iguais. Aí está aqui a demonstração. Aqui definiu o que é o produto cartesiano de um conjunto por ele mesmo. Definiu também o que é o produto cartesiano de um conjunto por outro. Tá certo? E aqui definiu também o que é uma relação em um conjunto A, que ele chamou de relação binária. Relação binária porque você está fazendo uma relação entre dois elementos. Tá certo? Você está dizendo que dois elementos estão relacionados se o par ordenado formado por esses dois elementos é um elemento do conjunto R. Tá certo? E aqui está definido o que é relação binária em um conjunto A, que é uma relação num produto cartesiano de A por ele mesmo. Jefferson, a aula está sendo gravada assim. Tá certo? E aqui segue, né, a definição do que é uma relação de equivalência agora. O que é uma relação de equivalência? Vai ser uma relação que é reflexiva, que é transitiva. A definição é a mesma que eu dei antes, certo? Que significa ser reflexiva e transitiva. Só que para uma relação ser uma relação de equivalência, ao invés dela ser antissimétrica, ela vai ser uma relação simétrica. O que significa uma relação ser simétrica? Uma relação vai ser simétrica se toda vez que isso for verdade, isso também é. Em outros termos, significa o seguinte, ó. R é simétrica quando se o par ordenado AB pertence a R, implicar que o par ordenado BA também pertence a R. Se essa implicação aqui for verdadeira,
você diz que a relação é uma relação de equivalência. Tranquilo? Sem eles necessariamente serem iguais. Exatamente. Na antissimetria, o que é que você tinha? Se isso for verdade e isso for verdade, então os dois são iguais. Na simetria, não. Se uma for verdade, a outra também é. E aí, se eles são iguais, se eles não são, não importa. O que importa é, se toda vez que isso for verdade, isso também for verdade, você diz que a sua relação ela é simétrica. Beleza? Exemplo de relação de equivalência. Essa daqui, ó. A própria igualdade entre dois números. Vamos botar assim, ó. R como sendo conjunto dos pares ordenados em N cartesiano N, né? Tais que N e M são iguais. Isso é uma relação de equivalência. Por quê? Todo elemento é igual a ele mesmo, então ela é reflexiva. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Se N é igual a M, então é verdade que M é igual a N, não é? Então note, ó, se for verdade isso, vai ser verdade isso também. Então ela é simétrica e ela também é transitiva. Se N é igual a M e M é igual a K, então N é igual a K. Então ela também é transitiva. Então a igualdade entre números naturais é um exemplo de relação de equivalência. Quer ver um outro exemplo de relação de equivalência agora na geometria? Retas. Digamos que você vai ter a seguinte relação, né? Você vai dizer que um par de retas digamos que eu estou chamando de π um plano, certo? Então, um par de retas é um produto, é um par ordenado que pertence ao produto cartesiano de um plano por ele mesmo, né? Porque uma reta vai pertencer a esse plano e a outra reta vai pertencer ao mesmo plano, tá certo? Supondo isso, né? Aí eu vou dizer o seguinte: duas retas estarão relacionadas, ou seja, pertencem a esse conjunto R, se elas forem paralelas. Beleza? O que eu posso dizer a respeito dessa relação aí? Esta relação, ela é reflexiva? Ou seja, qualquer que seja a reta R, ela é paralela a si mesmo? Sim ou não? Sim. Sim, porque a noção de paralelismo aqui, na geometria, é aquela em que duas retas paralelas podem ser paralelas coincidentes, né? Está na mesma direção apenas, né? Certo? Então, uma reta é sempre paralela a ela mesma, né? É paralela coincidente, né? Toda reta coincide com ela mesma, certo? Então, toda reta é paralela a ela mesma. Então, a propriedade de paralelismo é uma propriedade reflexiva, certo? Então, essa relação aqui ela é reflexiva. Tranquilo?
ela também é simétrica. Por quê? Se a reta R for paralela a uma reta S, eu posso dizer que a reta S é paralela à reta R? Sim ou não? Sim. Sim. Certo? Então, o paralelismo é uma relação simétrica e transitiva. Ou seja, se R for paralela a uma reta S e a reta S for paralela a uma reta T, eu posso dizer que a reta R é paralela à reta T? Também. Também, certo? Então, paralelismo também é uma relação transitiva. Então, veja que a relação dada pelo paralelismo de retas é uma relação que é reflexiva, simétrica e também transitiva. Então, ela é uma relação de equivalência. Equivalência. Beleza? Compreendido aí o que é uma relação de equivalência, né? Outro exemplo que eu poderia dar aqui, eu não vou nem escrever, mas, por exemplo, considere o conjunto A como sendo o conjunto dos alunos na disciplina aqui agora, certo? E aí eu vou definir a seguinte relação, que vai ser essa daqui, ó. Eu vou dizer que 2 alunos aqui da turma, né? Vou botar assim, da turma. Cartesiano turma, né? Eu vou dizer que 2 indivíduos vão pertencer a essa relação R se A e B têm a mesma idade. Vou botar assim mesmo, certo? Se têm a mesma idade. Não se preocupem que eu não vou ficar perguntando a idade de vocês, não. Mas vamos lá, ó. Essa relação é reflexiva? Ou seja, cada um de vocês tem idade igual a de vocês mesmos? Tem, né? Claro. Eu tenho a idade que tenho, beleza? E cada um de vocês tem a idade que tem. Sim ou não? Tem a mesma idade, né? Sim ou não? Sim, professor. Então, é uma relação reflexiva. A simetria. Simetria. Também é? Por exemplo, eu não sei quais são as idades de vocês, não, mas, por exemplo, digamos que Cristóvão tem a mesma idade que Íris. Se Cristóvão tiver a mesma idade que Íris, eu posso dizer que Íris tem a mesma idade que Cristóvão? Sim. Então é uma relação simétrica. Beleza? Sim ou não? Transitividade. Aí vamos lá de novo. Transitividade é assim. Se Cristóvão tem a mesma idade que Íris, e Íris tem a mesma idade que Heloísa, eu posso dizer que Cristóvão tem a mesma idade que Heloísa? Sim. Então você vê que está tendo uma transitividade aí, né? Certo? Se A está relacionado a B e B está relacionado a C, então A está relacionado a C. E isso vai ser verdade com todos vocês, né? Sim ou não?
veja só o que está sendo dito, para não pensar que se A está relacionado a B e B está relacionado a C, então A tem que estar relacionado a C, tá certo? Pode ser que isso seja verdade sem que essas duas coisas sejam verdadeiras. Sim ou não? Sim, só sim. Sim, porque isso aqui, ó, no condicional, o condicional é verdadeiro se o que vier antes for falso. Beleza? Como eu estou colocando o símbolo de implicação aqui, eu estou dizendo que toda vez que isso daqui for verdade, isso também vai ser. Então, se eu pegar dois exemplos aqui na turma, em que isso daqui é verdade e isso daqui também, então isso vai ser. Que é esse exemplo que eu dei, né? Que eu não sei nem se é exemplo, né? Porque eu não sei se Iris, Cristóvão e Heloísa têm a mesma idade. Eu não sei, certo? Foi só um chute aqui para chutar uns nomes. Tá beleza? Entendido, né? Então, compreendido aí o que é uma relação de equivalência. Então, entendido o que é uma relação de equivalência, a gente passa para o seguinte agora. Para o que é uma classe de equivalência? Classe de equivalência. Uma classe de equivalência nada mais é do que o seguinte conjunto. Uma classe de equivalência de um elemento A segundo uma relação R é o conjunto definido desse modo aqui, que você tem que entender como. Ó, o que é esse conjunto? Ele é o conjunto de todos os elementos de A que estão relacionados a Azinho. Essa vai ser a classe de equivalência de Azinho. Beleza? Então, se eu seguir nesse exemplo, ó, se eu definir na turma, né? A é a turma aqui. E aí eu vou definir a seguinte relação. Dois elementos na turma estão relacionados se A e B são do mesmo sexo, por exemplo. Beleza? Pelo menos do mesmo sexo biológico, né? Vamos dizer assim, porque, sei lá. Tranquilo? Essa é uma relação de equivalência, né? Porque ela é reflexiva, ela é simétrica e ela também é transitiva. Beleza? Agora vamos mudar esse negócio aqui, porque eu não quero que isso dê polêmica. Tem certas polêmicas que eu tenho raiva. Vamos lá. AB, o par ordenado AB vai pertencer a essa relação se A e B têm mesma idade. Volta à relação que a gente tinha antes, né? Tem mesma idade. Então, como a gente já viu antes, esta é uma relação de equivalência. Aí, digamos que eu pegue aqui como elemento, sei lá, vamos novamente aqui, deixa eu mudar agora, Fabiano. Beleza? Qual é a classe de equivalência de Fabiano? Vai ser o conjunto de todos os elementos de A, tais que, né, vai ser todos os elementos X pertencentes a A, tais que X está relacionado com Fabiano. Beleza? O que isso significa?
que a classe de equivalência de Fabiano é o conjunto formado por todos os demais alunos da turma que têm a mesma idade que ele. Compreenderam? E aí, eu não estou perguntando a idade de ninguém não, certo? Não estou perguntando a idade. Mas eu só quero que vocês compreendam o que é uma classe de equivalência. A classe de equivalência de um certo indivíduo. Você pega um elemento no conjunto, aí nesse conjunto você tem uma certa relação de equivalência, beleza? Aí dado esse indivíduo do conjunto, você vai olhar quais são todos os outros que estão relacionados a esse mesmo indivíduo, de acordo com a relação de equivalência que você tem. Aí o conjunto de todos os elementos relacionados a esse mesmo indivíduo é a classe de equivalência desse indivíduo, por aquela relação de equivalência. Sim ou não? Compreenderam a ideia? Pronto. Daí vem mais uma coisa. O que é agora o conjunto quociente? Dado um conjunto A, o que é o quociente de um conjunto por uma relação de equivalência? O conjunto quociente nada mais é do que o conjunto formado por todas as classes de equivalência que existem nesse conjunto, nesse conjunto A, certo? É o conjunto formado por todas as classes de equivalência. Beleza? Então, ó, no nosso exemplo aqui com relação à idade, né? O conjunto quociente da turma pela relação de equivalência, que é ter a mesma idade, seria o quê? Você vai pegar um elemento, um dos alunos da sala e ver quantos anos ele tem, certo? Aí você vai olhar quais são todos os outros que têm a mesma idade que ele. Aí isso forma uma classe de equivalência. Beleza? Aí, por exemplo, aqui na turma, talvez tenha a classe de equivalência formada por indivíduos que têm 19 anos, eu acho. Deve ter, né? Deve ter alguém que tem 19 anos aqui na turma, né? Talvez até menos, né? 18, 17. Tem alguém com menos de 17 aqui? Acho que não, né? Acho que não também. Porque teve uma vez que eu perguntei isso e tinha uma pessoa, achei que eu tomei um susto. Tinha uma com 16, se eu não me engano. Nessa turma? Sim. Tá, então, enfim. Então, você vai ter a classe de equivalência dos indivíduos que têm 16 anos, dos que têm 17, dos que têm 18, dos que têm 19, 20, 21 e assim por diante. É claro que algumas dessas classes, na verdade, nem existem, né? Beleza? Porque, por exemplo, pode ser que não tenha ninguém aqui com 29. Ou tem? Então veja. Pelo visto, não tem, não. Ninguém se entregou, né? Acertou e cheio, hein? Aí foi, ó. Pelo menos já tem pelo menos um indivíduo. Com 38. Bom, tem pelo menos eu. Isso eu sei. Certo? Então veja que você vai ter que o conjunto quociente dos indivíduos dessa turma, né? Eu estou me colocando como um dos indivíduos da turma, né? Beleza? Só que eu estou na turma como professor e vocês estão como alunos, né? Mas eu também estou na turma, certo? Então, o conjunto quociente da turma por essa relação de equivalência que eu defini vai ser todos esses conjuntinhos aí. O conjunto formado pelos alunos que têm 16, o conjunto formado pelos alunos que têm 17, pelos que têm 18, 19, 20, 21, 29, 38 e assim por diante. Compreenderam? O que é o conjunto quociente? Sim, sim. Pronto, é porque eu não quero ficar perguntando a idade de ninguém aqui não, para a gente montar o conjunto quociente. Beleza?
Tá certo? Então, isso é o conjunto quociente. Em relação ao conjunto quociente, a gente tem umas coisinhas que é o seguinte, ó. Tem esse teorema que nos diz o seguinte: todo indivíduo pertence à classe de equivalência definida por ele. Por exemplo, ó, Iris, ela falou aí representadíssima. Isso quer dizer o que, Iris? Que você tem 16 anos? Misericórdia. Ah, tá. Eu pensei que era. Porque eu acho muito novo 16 anos para entrar na universidade. Mas acontece. Ah, Maria Luísa tem 16. Caramba. Bom, enfim. Alguém aí quer se entregar dizendo se tem 19? Eu tenho 19. Pronto. Isaac tem 19. Quem mais tem 19 aí? Eric Eu tem tenho 19 também. 19, Heloísa tem 19, Wesley tem 18. Eu perguntei quem tinha 19, velho. Então vamos lá, a gente tem pelo menos 3 indivíduos, certo? Então veja que você tem aí a classe de equivalência de Heloísa tem pelo menos 3 indivíduos, né? Porque tem ela com 19, tem Isaac com 19, Ronaldo com 19 e Eric com 19. Beleza? Então veja que qualquer um desses indivíduos, tipo a Heloísa, ela pertence à classe de equivalência definida por ela, sim ou não? Porque eu peguei, ó, tem Heloísa tem 19, aí eu vi quais são todos os outros que têm a mesma idade que Heloísa. Isso definiu uma classe de equivalência, que é o conjunto dos indivíduos que têm 19 anos. Ela é um elemento nesse conjunto. Beleza? O Wesley faria uma outra classe de equivalência, que seria a classe de equivalência dos indivíduos que têm 18 anos. Beleza? Então, o que esse teorema está nos dizendo no primeiro item é o quê? Que todo indivíduo pertence à classe de equivalência definida por ele. Sim ou não? Sim. Pronto. Segundo item do teorema. Ele está dizendo o seguinte, ó, que duas classes de equivalência são iguais se e somente se esses dois indivíduos estão relacionados. Então, por exemplo, ó, se eu tiver... eu tenho aqui... Eu estava usando de exemplo quem? Heloísa. Heloísa definiu a classe de equivalência dos indivíduos que têm 19 anos. Beleza? Aí, Isaac definiu também uma outra classe de equivalência, que é a classe de equivalência dos indivíduos que também têm 19 anos. Então, a classe de equivalência de Heloísa e a classe de equivalência de Isaac são iguais. Porque cada um deles vai definir o mesmo conjunto formado por indivíduos que têm 19 anos. Concordam? Ah, entendi. O que esse teorema está dizendo é que, bom, se eu tenho dois indivíduos que determinaram uma mesma classe de equivalência, esses dois indivíduos estão relacionados. Então, por exemplo, Heloísa e Isaac, os dois têm a mesma idade. Porque se os dois definiram, cada um, uma classe de equivalência, e a classe de equivalência é o conjunto dos indivíduos que têm 19 anos, então é claro que os dois têm a mesma idade. Sim ou não? Sim, sim. Então, esse segundo item do teorema está dizendo isso. Indivíduos que estão relacionados sempre vão determinar a mesma classe de equivalência. E, reciprocamente, se dois indivíduos determinarem uma mesma classe de equivalência, eles estão relacionados. Tá certo? Tá certo. Eu tô indo bem devagarzinho explicando essas coisas sobre relações, relação de ordem,
e relação de equivalência, porque esses são os conceitos que a gente vai utilizar quando eu for definir o que é número inteiro, o que é número racional, o que é número real, o que é uma função, o que é um monte de coisas. Por isso que eu estou indo bem devagar nesses conceitos. Tá beleza? E aí aquela promessa que eu tinha dado de falar sobre números inteiros hoje, a gente vai jogar para sexta-feira. Certo? Porque esses conceitozinhos aqui, eles têm que estar bem compreendidos. Iris, não entendi sua pergunta. Relacionado tipo, um estaria na classe do outro. É, exatamente isso. Porque veja só, se essas duas classes de equivalência são iguais, então é verdade, pelo item A, por esse primeiro item, ó, A pertence à classe de equivalência A barra, tá certo? Se a barra é igual a B barra, então Azinho também pertence a B barra, concorda? E se A pertence a B barra, é porque A está relacionado a B. Então isso aqui é verdade. Beleza? Inclusive é o que a gente tem na demonstração aqui, ó. Depois vocês vejam a demonstração e tal. Tranquilo? Outra coisa. Terceiro item. Se você tiver duas classes de equivalência que são diferentes, então necessariamente elas não têm elemento comum. Elas são disjuntas. Lembra o que significa dois conjuntos serem disjuntos? Dois conjuntos são disjuntos quando a interseção é vazia. Beleza? Então, ó, por exemplo, mais uma vez, Heloísa determinou uma classe de equivalência, certo? Que era a classe lá dos indivíduos que têm 19 anos. Wesley vai definir uma outra classe de equivalência que é a dos indivíduos que têm 18. Beleza? Essas duas classes de equivalência são diferentes. Concordam? Sim, professor. Se essas duas classes de equivalência são diferentes, então não existe nenhum indivíduo que esteja nas duas ao mesmo tempo. O que faz todo sentido, né? Porque uma pessoa não pode ter 18 anos e 19 anos ao mesmo tempo, concordam? Sim, professor. E reciprocamente, o terceiro item está nos dizendo também a seguinte coisa. Se as duas classes de equivalência não têm um elemento comum, então as duas classes de equivalência são diferentes. Beleza? Essa é a ideia. Tranquilo? Desse item 3, a gente ainda pode entender mais uma coisa, que é o seguinte, ó. Aqui eu tenho uma equivalência entre as duas expressões, né? A equivalência lógica, né? O se somente se, tá certo? Então, se aqui é uma equivalência lógica, então ou as duas coisas são verdadeiras ou as duas coisas são falsas. Sim ou não? Sim. Se essa daqui for falsa, o que é que isso significa? Que a outra é verdadeira. Que se essa for falsa, a outra também tem que ser falsa. Exato. Beleza? Essa daqui ser falsa significa o quê? Essa primeira. Essa daqui, né? E os conjuntos têm uma interseção. Tem um elemento comum, exatamente. No nosso caso aqui, por exemplo,
eu tenho duas classes de equivalência e eu tenho um indivíduo que pertence a essas duas classes de equivalência simultaneamente. Se existe um elemento que pertence a essas duas classes de equivalência simultaneamente, é porque, na verdade, as duas classes de equivalência necessariamente são iguais. Porque, quando esse cara aqui é falso, esse daqui também tem que ser falso. E isso daqui ser falso significa dizer que a classe de A e a classe de B são iguais. Sim ou não? Sim. Pronto. Então, eu acho que vocês compreenderam bem. Eu espero que tenham entendido muito bem o que são todos esses conceitos que eu mencionei hoje, certo? Sobre par ordenado, produto cartesiano, relação, relação de ordem, relação de equivalência, classe de equivalência, conjunto quociente e relação binária. Beleza? A gente pensa que não viu nada, né? Mas, par ordenado, produto cartesiano, relação de ordem, relação de equivalência, classe de equivalência, conjunto quociente. Beleza? 7 conceitos novos aí. Que, assim, é claro que daria para explicar 7 conceitos relativamente simples em 10 minutos? Daria. Eu poderia explicar, dizer assim, tal coisa é isso, tal coisa é isso, tal coisa é aquilo, e pronto, em 10 minutos eu poderia ter explicado tudo isso, sim ou não? Mas o importante aqui não é só eu dizer, tal coisa é isso, tal coisa é aquilo. Eu quero ter o máximo de certeza possível de que vocês entenderam esses conceitos. Porque, como eu falei, a gente vai usar esses conceitos para definir o que é o conjunto dos números inteiros, o que é a relação de ordem no conjunto dos números inteiros, o que são números racionais e o que é a relação de ordem no conjunto dos racionais, o que são números reais e como que é a relação de ordem nos racionais, nos números reais. E eu vou usar o conceito de relação para definir o que é uma função. Então vejam que essas coisinhas aí, existirão pelo menos outras 7 que dependem disso, certo? De conjunto quociente até que nem... Não, precisa sim, porque o conjunto dos números inteiros vai ser um conjunto quociente. Mas enfim, eu preciso de todos esses conceitos muito bem claros assim na mente de vocês para sexta-feira sentar o reio, como diz, né? Sexta-feira a gente não vai fazer uma aula de exercícios porque eu vou precisar falar de inteiros, racionais e reais. Eu vou falar de forma rápida porque nem tudo realmente precisa ser entendido, beleza? Mas eu quero que vocês eliminem essa curiosidade de saber, né, o que é um número inteiro, o que é um número racional, o que é um número real, do ponto de vista formal, matemático, abstrato. Beleza? Beleza, professor. Entendido aí? Então, vão como é que diz, bicho? Vão engrossando o couro aí, porque sexta-feira vai ser dia de chibatada nos assuntos. Vai todo mundo sair de couro quente sexta-feira. Tá certo? Vamos que vamos. Pronto, então, eu já passei 2 minutos aí do meu horário. Tenham todos aí uma boa noite. Até sexta-feira. Qualquer dúvida, pergunta lá no grupo que eu respondo. Tranquilo? Boa noite. Até sexta-feira. Até mais. Valeu, Tchau professor. para vocês. Até mais.